Opa, boa noite, plantonistas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma live aula e hoje a gente vai falar sobre intubação orotraqueal. O tema da nossa live de hoje é domine a intubação com segurança no seu plantão. E teremos um convidado super especial, o Dr. Max, que é anestesiologista, que é o especialista em via aérea. Então ele vai entrar aqui e vai bater um papo com a gente. Opa, já tá na área aí, já vai bater um papo com a gente sobre isso. Deixa eu já fazer o convite, Max, para você. Se não chegou, aí acho que agora foi. Tava apertando, não tava ainda, acho que agora foi. Então, opa, boa noite. E aí, boa noite, Raíra. Tudo bem? Tudo bem, e você? Deixa eu me enquadrar aqui melhor. Tudo bem também. Consegue me escutar bem? Sim, com Joia. certeza. E você? Perfeito. Tudo Tudo certo com o jóia. meu áudio também? Ótimo. Se apresenta aí para a galera que não te conhece ainda da minha audiência. Bem, pessoal, é uma satisfação estar com você aqui hoje. É, Meu nome é Max, eu sou médico anestesista, formado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e fiz residência no IMIP, em Recife, e trabalho com educação médica há pelo menos 10 anos, né? Então, ministro os cursos de via aérea, né? Sedação e ventilação mecânica, tá? E já fiz uma live prévia, né, com você. A gente falou sobre sedação para cardioversão, né? Isso. Hoje a proposta é falar sobre intubação no pronto-socorro, uma segurança na intubação, e estou aqui para compartilhar um pouco da experiência e tentar deixar as condutas mais organizadas na hora de atender um paciente grave. Porque muitas vezes existe a recomendação, existe o guideline, existe um algoritmo, mas nós somos humanos. E cada vez mais a gente tem observado que os fatores humanos interferem bastante no atendimento de pacientes em serviços de urgência. Então, às vezes você acabou de formar, começou a trabalhar ali no pronto-socorro, começou a pegar muitos plantões. Eu tenho um aluno que confessou comigo, se formou, acho que há 20 dias já pegou 14 plantões. Então, você entra num ritmo de trabalho, entra num ritmo de estresse, de ansiedade, esse cortisol, essa adrenalina, elas terminam impactando no seu atendimento também. Então, quando você está diante ali de um paciente grave, na urgência, isso pode atrapalhar a sua técnica e o seu atendimento e, Deus me livre, né, prejudicar o paciente. Então, quando você estuda, você tem que deixar todo o atendimento sistematizado. Tentar sempre fazer da mesma forma, uma vez que existem milhões de formas de sedar. Você pode combinar os sedativos das mais variadas maneiras. Você pode utilizar muitos artifícios tecnológicos para intubar o paciente, mas você tem que entender quais são os recursos que você tem e tentar fazer de forma sistematizada, para que você não erre o atendimento com o seu paciente em situações graves, né, em situações críticas no qual ele vai estar cometido, tá? E uma das técnicas que foi o propósito do convite de hoje é falar um pouquinho sobre intubação acordado, né? Eu acredito que quando o meu foco principal é a educação de jovens médicos, de jovens recém-formados. Eu não sei se exatamente você também tem esse público específico, talvez especialistas, né? Mas os recém-formados, a gente está vendo de um ensino que tem um déficit em atendimento prático, né? No Brasil todo, e na verdade no mundo todo. E eles são inseridos em serviço de urgência, uns vão ter que executar algumas atividades com alguns procedimentos. E a intubação, especificamente a intubação, se você não conseguir intubar em minutos, se o paciente tiver pouca reserva fisiológica, respiratória, pode ser segundos, o paciente pode vir a óbito por hipoxemia. Então, é uma situação muito angustiante, mas uma das mais prazerosas no médico. Eu considero que uma das coisas mais fantásticas na medicina é você conseguir tirar um paciente de insuficiência respiratória e deixar ele em ventilação mecânica. Então, você se sente bem e também associado a uma ressuscitação cardiopulmonar também, com esse também seriam essas duas situações mais prazerosas. Eu acredito que você tirar um paciente do FA, do Flutter também, assim, fazer uma cardioversão, uma coisa nesse sentido. Então, o jovem recém-formado, ele começa a trabalhar na urgência, e o que acontece? Ele tem algumas armas poderosas, que é o quê?
hipnóticos e bloqueadores neuromusculares. Se ele não souber usar direito os hipnóticos, os bloqueadores neuromusculares, ele pode não conseguir entubar o paciente, né? E o paciente morrer. Vai atrapalhar, né? Isso, vai morrer. Tá Em vez de certo? ser uma arma para te ajudar, às vezes te atrapalha. Se você não cede direito, não bloqueia, em vez de ser um paciente que tem uma via aérea fácil, né? Você transforma a via aérea difícil, né? Não Exato. posicionei, não usei medicação adequada. Exato. E você foi recém-formada, foi acadêmica, como todos nós. E, por exemplo, na faculdade, eu acho que o estudante que conseguiu entubar conseguiu entubar 5, no máximo 10 pacientes vivos, né? Pacientes vivos, né? Cadáver e manequins não conta. E se ele tiver êxito ali, o grande perigo é ter êxito ali em 5 intubações, digamos. Ah, eu sei intubar. Ninguém pode se achar intubador sem ter vivência, sem ter o hábito de intubar e trabalhar na urgência, tá certo? E mesmo profissionais que trabalham em terapia intensiva, eu também já passei muito tempo trabalhando em terapia intensiva, eles não têm o hábito de intubar pacientes. Dependendo do perfil da sua terapia intensiva, o paciente já chega entubado ou não vai precisar entubar. Imagina não ter, sei lá, diferentes perfis, não ter neurológica, neurocirúrgica, pós-operatória, enfim, dependendo do perfil da UTI, também você não tem o hábito de entubar. Os profissionais médicos que mais entubam são aqueles que trabalham no serviço de urgência, na porta. E o que a gente vê hoje? São profissionais que não têm treinamento. Ou o treinamento é insuficiente. Então, o que eu gostaria? O que eu defendo? Eu defendo que a gente tivesse menos sedativos e, se eles no caso, que eles sejam utilizados de forma correta, e um pouquinho mais de intubação acordado no departamento de urgência. Intubação acordado não é intubação com dor, não é intubação desconfortável. Você precisa conhecer a técnica de intubação acordado. E hoje você vai falar tudo disso pra gente aqui. Isso, vamos falar. Então, a intubação acordado é uma coisa fantástica, tá certo? Que se você conseguir dominar a técnica e saber utilizá-la, você diminui os riscos do paciente de ter uma complicação grave, com hipoxemia grave, você não conseguir intubar ou precisar fazer uma viera de resgate, uma viera cirúrgica. Então, está presente a intubação acordada, porque parece que é uma coisa, quando eu coloco, sei lá, no Instagram, converso com alguns colegas, parece que é uma coisa absurda ou que ninguém desconhece, porque todo mundo fala intubação em sequência rápida, intubação em sequência atrasada, sequência lenta, mas ninguém fala da intubação acordada. A intubação acordada é um dos melhores artifícios que a gente pode utilizar na via aérea difícil. E está sendo pouco utilizado na urgência. Todo mundo quer fazer o fentanil. Quem tem medo faz fentanil e dazolam, né, sem saber. Aquele colega que já tem um pouquinho de coragem, coloca um açucinil, um etomidato, tá certo? Aquele que estudou um pouquinho mais ali, ou assistiu algumas lives, né, que não tem boas evidências, faz uma intubação em sequência atrasada, que você não tem muitas evidências que isso possa melhorar ou não a via aérea do paciente. Mas ninguém faz intubação acordada, tá certo? A gente vivencia, não sei se você vivencia, eu tenho contato com muitos alunos, muitos profissionais, trabalham em unidades de pronto atendimento, serviço de emergência, ninguém faz intubação acordada. Pouquíssimos são aqueles colegas. E não eu é do nosso que dia a dia mesmo. não é. Intubação acordada. Talvez tenha que difundir mais, tá aí a sua missão. Pois é, e se a gente mudasse essa chave de tirar um pouquinho de sedativos, tá certo? Utilizá-los quando necessário. E intubar mais acordados no serviço de urgência, a gente teria um pouco menores complicações. Esse é o que eu defendo, isso está presente em vários guidelines. Agora a pergunta é, se eu intubar acordado é melhor do que intubar em sequência rápida? Isso não tem evidência. A gente tem que ser bem sincero. Isso não tem. Se você tem lá, você pode ver no guideline americano, europeu, não tem, tá certo? O que se recomenda é, se o paciente tem preditores de via aérea difícil, o paciente tem preditor de via aérea difícil, a recomendação é, não tire o drive do paciente, até que você assegure a via aérea, tá certo? Então, o paciente que tiver via aérea difícil, eu evito tirar o drive. Por que eu tenho que evitar o drive? Porque se eu não conseguir entubar, ele vai morrer, tá certo? E numa situação eletiva, não uma situação de urgência, numa situação eletiva, eu intubaria com fibroscópio, paciente estômago vazio, numa situação mais controlada. O que não é a rotina num serviço de emergência, certo? Então, via aérea difícil, eu não tiro o drive. Não tirar o drive é você entubar acordado. Quando eu boto entubar acordado, você pode estender um pouquinho mais.
uma sedação leve e um pouquinho de dissociação, que é o uso da ketamina. Então, intubação sem drive são 3, né? Intubação acordado, que é com anestésico local, que a gente vai conversar aqui um pouquinho. Segundo, que é intubação com sedação leve, tá? Aí você pode fazer poucos sedativos, a gente pode também falar aqui, dar alguns exemplos de doses. E a 3 é a intubação dissociada, então você usa ketamina, que é um hipnótico dissociativo. Se você souber utilizar, você consegue utilizar sem tirar o drive do paciente. Então, Agora, dessa Max, forma, calma. pode falar. Vamos fazer um Bora. parêntese. Não vamos Bora. entrar no assunto agora direto, não, calma. Tá bom. Então, vamos lá. Você tem curso, É um assunto fala que eu aí pra muito gosto, galera termino que que eu curso faço. que você tem, que curso que você tem, quando que vai ter vaga, eu tô na apresentação aí. Muito bem. Ó, Raíra, é o seguinte, eu tenho um curso, eu sempre trabalhei com ventilação mecânica há muito tempo, né? Aí eu tenho um curso de ventilação mecânica que é totalmente online. Eu lancei agora o segundo livro, a segunda versão, que incorporei sedação, o livro de ventilação mecânica. Eu tive só um atrasozinho, eu estaria com os livros hoje, mas eles vão chegar sexta-feira. Aí o aluno recebe o livro, assiste às aulas online, tem um encontro ao vivo, como eu estou fazendo com você. Geralmente é nas quartas-feiras, uma vez por mês. Então a gente encontra, tem um simulador, o simulador sabe, um simulador de ventilação mecânica, e a gente explica toda a parte da ventilação mecânica. Foi essa forma que eu me lancei no Instagram e nas redes sociais. Depois que eu fiz esse curso, muitos alunos pediram sedação, curso de sedação. Aí eu criei um curso de sedação, que é o SEDAR, que tem o mesmo formato. Aulas, e-book, no caso agora tem um livro físico também, né? E o encontro ao vivo, a gente discute vários casos clínicos e faz a sedação. Eu criei uma planilha do Excel com simulações de efeitos hemodinâmicos de todos os sedativos, desde do pré-tratamento, com lidocaína, ketamina, alfa-agonistas, né? Até os bloqueadores musculares. Então, a gente simula também na aula online, ao vivo, a gente coloca lá e tem as alterações hemodinâmicas no paciente, é bem legal. Aí depois, sentiu a necessidade do quê? De via aérea. Via aérea eu considero que a gente só consegue ajudar os colegas tendo um curso presencial. Aí o curso presencial ele acontece em Natal. Ele aconteceu ano passado 4 vezes, então eu pretendo fazer 4 vezes esse ano. A próxima turma já está completa, vai ser agora dia 5 de fevereiro. Aí o aluno assiste ventilação, sedação e via aérea. Sedação e ventilação online e o dia da prática, que é a parte de via aérea. Aí é bem legal. Quem depois quiser entrar aí no site, dar uma olhadinha, é bem Pois vão lá no interessante. Insta, gente, do Dr. Max, deem uma olhada. Isso. E deixa eu me apresentar para a tua audiência, que pode Vai ser lá. que não me conheça. Isso, valeu. Desculpa aí. Sou muito Não, tranquilo, pragmático. vai assim, tá empolgado para falar do assunto. Vai lá, Raí. Galerinha, para quem não me conhece, sou Raíra Pureza, eu sou nordestina também, sou do Piauí, mas eu moro atualmente em São Paulo. E o meu projeto é o grande projeto Domine as Emergências Cardiológicas, né? A ideia é bem isso que você falou no começo da live, cada vez mais a formação não está sendo completa, não tem muita prática, o aluno ele não sai realmente com uma boa prática no ponto de pegar o plantão com segurança, né? E a ideia é justamente essa, trazer, eu tenho um método que eu criei, que é o método DEC, para ajudar os médicos a dominar as emergências cardiológicas e ter mais segurança no plantão. E eu vou fazer um curso gratuito, que manda teu Insta, doutor. Gente, tá aqui, ó. Aqui em cima tem doutora Raíra e tem Max Alves. É Max Alves, _ anestesista, tá? Mas se tu quiser digitar aí, Max, enquanto eu tô falando, para o pessoal ver. Mas, gente, é só clicar aqui em cima, viu? É só clicar em cima. Não precisa sair, buscar, digitar, não. É só clicar aqui em cima. E aí, gente, teremos na próxima semana, segunda até domingo, um curso online gratuito de emergências cardiológicas, chamado Imersão Domine as Emergências Cardiológicas. Link de inscrição na bio, é gratuito, vai ter material complementar. E ao final desse curso gratuito, quem quiser dar um próximo passo, a gente vai abrir as vagas para mentoria Domine as Emergências Cardiológicas. Então, galerinha, estamos aqui com 2 especialistas para falar para... Aí, ó, tá aí o Instagram. Para falar para vocês sobre esse tema que é tão comum na nossa prática e que gera tanta dúvida, tanta angústia, tanto medo, que é a intubação, né? Então, como que vocês Deixa podem eu só melhor se falar só um preparar pouquinho antes para de esse falar. procedimento? É que eu gosto, né? Eu admiro você também, Raíra, porque tem muita gente no Instagram que trabalha com educação, né? Então, quanto mais colegas trabalhando com educação, quanto mais colegas ajudando os outros, né? Eu acho que é uma missão que a gente tem aqui, tentar transportar um pouquinho da experiência que a gente tem e da formação que a gente tem
porque a gente tem muitas faculdades de medicina, muitos recém-formados e menos campo de prática. Então, se a gente conseguir ajudar cada vez mais as pessoas, para mim é uma missão. Eu aperto ali meus horários, minha atividade principal é a anestesia, e o meu hobby, eu considero que o meu hobby é a educação, então a gente tenta se espremer ali, faz um esforço acima do que às vezes pode. A esposa reclama em casa, tem criança para dar atenção também, mas eu acredito que é uma missão. Então, parabéns, espero que cada vez mais você cresça. Eu conheci você com bem menos seguidores, não que isso seja o maior termômetro, mas agora você está crescendo cada vez mais. Parabéns, espero que você faça sempre um bom trabalho e consiga ajudar cada vez mais as pessoas. Ai, muito obrigada e parabéns também pelo seu trabalho. Hoje eu vou aprender bastante com você aqui sobre intubação, paciente acordado, que eu confesso que eu nunca fiz, não é minha prática, eu sei muito pouco sobre isso, então vou aprender aí com você hoje. A gente tinha combinado de falar de intubação, provavelmente assim, na PCR e intubação no paciente acordado, né? Tá. Seria duas situações aí, a PCR e o paciente instável. Você quer começar? Posso falar. Uma parte eu falo? Oi? Posso falar. Vamos lá. Então, no paciente instável, certo? Raíra e o pessoal que está aqui, muito obrigado aí pela audiência. Quando a gente está num serviço de urgência, a gente tem que considerar que existem preditores de viária difícil. Nenhum preditor de viária difícil tem uma boa acurácia, assim, uma acurácia perfeita de identificar, uma especificidade perfeita de identificar os fatores de viária difícil. Pode ser que o paciente, você olha para ele, você não tem, acha que não tem via difícil, e ele seja uma viária difícil que a gente chama não prevista. Então, mas existem vários mnemônicos, vários critérios de avaliação como preditores de viária difícil. Uns melhores, outros piores. Quais seriam os melhores, né? Assim, eu olhei, esse é a viária difícil. Vamos lá. Radioterapia prévia no pescoço. Se chegar aquele paciente que tem cervicância, faz suspeita, isso aí vai ser bronca. Segundo, limitação na mobilidade do pescoço. Também é viária difícil. Abertura de boca limitada. Esses três são preditores importantes de viária difícil. Esqueça a malampata, obesidade, enfim, esses três são os piores, tá certo? Aí eu colocaria em segundo lugar tumores, em cavidade oral, língua, sejam tumores oncológicos, né, câncer ou até abscesso, né, em cavidade oral também prejudica muito. Mas veja que esses preditores todos são anatômicos. John Sackless, não sei se você conhece, chamado Air Ray Man, ele tem até um Twitter bem bacana e ele interage bastante. Ele publicou em 2015, já há quase 8 anos, um trabalho muito interessante falando sobre os preditores fisiológicos de viária difícil. Então, na situação de urgência, na situação de urgência, a gente não pode olhar só para preditores anatômicos, a gente tem que olhar para preditores fisiológicos. Então, você pensa que uma acidose, ela pode diminuir a reserva desse paciente, esse paciente pode complicar. Você pensa que também você pode avaliar um paciente que tem anemia, ou seja, tem uma entrega deficitária de oxigênio nos tecidos também, ele pode, paciente hipovolêmico. Então, existem preditores fisiológicos associados. Eu considero que os melhores mnemônicos para predizer viária difícil na urgência é o Heaven, certo? Depois dá uma olhadinha aí na internet, vocês vão ver bem direitinho. Então, o Heaven é um ótimo preditor. Você vê hipoxemia, você vê exsanguinação, que é a anemia, né? Entre outros, ele junta os fisiológicos com os anatômicos. Então, aquele paciente que está ali séptico, né? Você pode imaginar que a reserva pulmonar, um paciente que já está dispneico, hipoxêmico, a reserva dele é muito pequena. Então, eu considero que isso também é viária difícil. Então, não é só anatômico, é fisiológico também. E o terceiro fator de viária difícil é você. Você tem que ver e ser autocrítico se você é um especialista de viária, se você tem segurança que vai conseguir entubar. Isso está no capítulo do Up to Date, você pode olhar lá. Se você sente segurança em entubar, que é um fator humano, ou não. Então, você tem que se reconhecer, rapaz, eu não tenho experiência em entubar. Então, essa viária pode ser difícil. Ou seja, para um profissional que não é treinado, toda viária é difícil. Por isso que eu defendo a viária uma intubação acordada no serviço de urgência, principalmente para médicos recém-formados. Então, beleza. Considerei que a viária é difícil. Agora eu vou entubar. Beleza. Vou entubar esse paciente. Sendo que os pacientes que estão hipoxêmicos, estão angustiados, eles estão precisando de uma ventilação mecânica, você tem aquele que hipoxêmico, que ele fica ali agitado, ou tem aquele hipercápico, ou aquele rebaixado que não vai estar agitado. O hipoxêmico, você pode deixar ele um pouco mais colaborativo. Então, se o paciente tem viária difícil, beleza.
Essa é a primeira pergunta. Vou entubar acordado, ou seja, não vou tirar o drive. A minha escolha vai ser dissociado, vai ser acordado, completamente acordado, ou vai ser com sedação leve. Você tem que perguntar se ele é colaborativo. Se ele não for colaborativo, não vai estar para entubar só com anestésico local, que eu vou explicar bem direitinho. Você vai ter que deixar ele um pouco mais colaborativo, certo? Aí você pode fazer ketamina. Quanto, Max, de ketamina? A ketamina, a ampulazinha, tem 50 mg por ml. É bem concentrado. Vamos fazer ali em torno de 1 ml de ketamina, em torno de 50 mg. A dose mesmo, para você começar a ter segurança no uso da ketamina, seria 0,5 mg por quilo. Então, paciente, digamos, de 70, 80 quilos, você faria ali 40 mg, tá certo? Então, faz ali 1 mlzinho de ketamina. Só um, tá bom? Beleza. Se o paciente tiver muita secreção, já deixa o aspiradorzinho ali montado, aspirar, porque pode hipersalivar, a ketamina ela pode dar uma hipersalivação, né? E você também pode fazer atropina. Eu faço, se o paciente não tiver taquicárdia, claro, né? Fora o pessoal usa glicopirrolato, aqui a gente não tem, a gente usa atropina. Quanto de atropina? A dose é 0,02 mg por quilo, mas no adulto não precisa fazer conta não. Faz ali 0,5 mg, vai ser tranquilo para ele, vai dar uma secada ali, não vai aumentar. Isso enquanto você está se preparando, está pedindo à enfermeira, por favor, traga o larinho, vamos pegar aqui, vamos preparar, vamos aspirar aqui as coisas, né? Vamos posicionar, fazer a pré-oxigenação, tá certo? E vai começar a ser a pré-oxigenação. Então, essa é a parte para deixar o paciente colaborativo para a sua intubação. A pré-oxigenação no tubação acordado é igual à do tubação de um paciente sedado. Você vai fazer a sua pré-oxigenação. A sua pré-oxigenação pode ser de várias formas. Inclusive, eu estou participando agora de uma meta-análise sobre pré-oxigenação. Então, o que a gente observa? Existem estratificações da população. Por exemplo, obesos se beneficiam um pouco mais de um CPAP, tá? E uma cabeceira elevada ali, 45 graus, 30 graus, né? Em torno de 20 a 30 graus, e um CPAP. Então, eu considero que se você usar uma máscara facial a 100%, isso já está bem. E você associa, com evidências baixas ainda, um catéter nasal de baixo fluxo no paciente, porque a gente não tem disponibilidade do catéter nasal de alto fluxo hoje no Brasil, no serviço, até porque não dá para abrir um sistema de catéter nasal de alto fluxo para cada paciente, é muito caro hoje ainda. Então, você bota a máscara e também bota o catéter nasal de baixo fluxo. Então, deixei a cabeceirazinha elevada, 30 graus, certo? Se for obeso, deixa o CPAP em torno de 5 a 10 centímetros de água. Se não for, deixa só a máscara 100%. Máscara 100% e também o catéterzinho nasal de baixo fluxo. Sendo que, apesar de ser um catéter nasal de baixo fluxo, você vai botar um fluxo de 10 litros por minuto. Então, você bota um alto fluxo, mesmo sendo um catéter nasal de baixo fluxo. Mas dá certo isso? Tem vários trabalhos. Certo? Tem vários trabalhos. Tem uns trabalhos que dizem que é bom, tem outros que não são. Acho que a grande dificuldade dessa técnica é porque existem muitas variações. Então, é difícil você encontrar uma boa evidência. Às vezes, quando você vai estudar o viés desses trabalhos, você vê que são estudos com preocupações, né? Então, você tem que ter algum cuidado aí em relação a esses trabalhos. Então, mas é a conduta que eu faço. Então, sugiro você fazer. O paciente está agitado. Viés é difícil. Beleza. Vou entubar acordado. Acordado, com anestésico local, dissociado ou sedação leve. Se ele tiver não colaborativo, eu faço 0,5 mg de ketamina. Beleza. Se não tiver taquicárdio, 0,5 de atropina, deixa o aspirador pronto, cabeceira elevada a 30 graus, obeso, CPAP de 5 a 10 e máscara facial com cateter nasal, bota lá 10 litros. Beleza. Agora eu vou entubar o paciente. Ou vou fazer anestesia local. Porque se você entubar um paciente acordado, ele vai reagir, vai botar os braços, vai puxar, não vai dar certo. Você tem que promover analgesia. Certo? Vamos fazer analgesia para ele. Analgesia você vai usar lidocaína. Tá certo? Como é que eu vou usar a lidocaína? Existem várias formas. Venosa, nasal, nebulização. Se quiser, depois a gente pode falar um pouco mais. Outra live só isso. Só técnicas de topicalização. Porque existem muitas técnicas. Mas o que você faz? Sprayzinho. Spray de lidocaína a 10%. Certo? Você faça e você vai ter um bom resultado. Max, às vezes eu faço spray e não consigo laringoscopar, o paciente acha ruim, vou tirar uma espinha de peixe na garganta, o paciente não deixa, é porque você não usa a dose correta, tá certo? A dose da lidocaína em mucosas é 9 mg por quilo.
Cada spray dá 10 miligramas. Então, você poderia fazer... Agora, a lidocaína é quilo de peso corrigido, né? Então, não é o peso total. Digamos que você tem 70 quilos, imagina, você tem lá no peso corrigido, você em torno de 55, 60. Então, digamos que é 50 quilos. Você poderia fazer... Eu não tenho 70 quilos, não. Tu tá falando com outra pessoa. Do paciente. Meus 60 quilos 60. aqui, 1,65, com licença. Perfeito. Então, é uma afronta, né, fazer um negócio desse. Mas vamos lá. Digamos que tem 60 quilos de peso predito, né, de peso corporal. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Você pode fazer lá em torno de 40 puffs de lidocaína. 40. É muita coisa. O pessoal faz 2, 3, acha que deu certo. Não vai dar certo, assim, certo? Então, isso eu estou fazendo analgesia da língua até um pouquinho a parte posterior, pegando ali, né, a parte posterior da língua, que seria já glossofaríngeo, né? Então, você tem que fazer analgesia da cavidade oral até um pouquinho da orofaringe. Beleza. Agora eu preciso fazer analgesia da região da glote. A parte anterior da glote ainda é glossofaríngeo, mas a posterior não. Já entra ali ramo do levo vago, que é o laringe superior. Para fazer essa analgesia, a gente vai pegar o seguinte, a gente pega o ocioide. O ocioide é muito fácil de palpar. Claro que no obeso não vai ser fácil. Aí você não faz, porque realmente é difícil fazer no obeso. Mas você pegou o ocioide, você vai com a seringuinha aqui, com a agulha, toca no ocioide, direciona para baixo, faz 3 a 4 ml de lidocaína de um lado do outro. É muito rápido, é muito tranquilo. Não tem nenhuma estrutura nobre, importante que possa, sei lá, até tem, mas tendo devido cuidado do treinamento, você consegue fazer isso muito fácil. Quanto Então, que entra com a agulha? Se eu vou entrar com a agulha, trisquei no iode e direciono para baixo. Aí, existe quanto? a membrana, você tem que perfurar um pouquinho a membrana. Tá. Digamos, sei lá, 1 centímetro. 1 centímetro é suficiente, tá certo? 1 centímetro é suficiente. Só um parênteses. Gente, eu tirei os comentários porque estava ficando na frente do Max, mas vocês podem mandar pela caixinha que a gente lê no final se tiver dúvida e tudo mais. Pronto, beleza. 1 centímetro, pode continuar. Não, tranquilo. 1 centímetro é suficiente. E é bom você fazer um leque, você pega todos os raminhos do ladinho superior, de um lado do outro. E existe uma técnica pegando aqui mediana. Então você vai para um lado, ó, e faz um leque aqui, entendeu? Eu acho mais seguro e prefiro fazer tocando aqui no ocioide de um lado, toco no ocioide e eu vou para baixo. E depois você faz o translaríngeo, que é para você pegar a glote e a parte inferior da traqueia. Para ele ter uma boa analgesia, tá certo? Então aqui, ó, spray, eu peguei a cavidade oral, aqui eu pego a epiglote e as aritenoides, e o translaríngeo eu pego a glote para baixo, né? Aí você vai aqui na membrana cricotireoide, né? É muito fácil de palpar, você precisa conhecer até. Quem tem o hábito de usar ultrassom ou anda com ultrassom, você pode fazer isso com ultrassom, você consegue visualizar bem também. Colocou o gelcozinho, tem até um vídeo no meu Instagram aqui, você faz ali 5 ml de lidocaína, claro que sem vasoconstrictor, o paciente vai tossir na hora, pronto. Se você entubar, o paciente vai dizer assim, ó, com o tubo na boca ele vai dar um legal para você, porque não vai doer, tá certo? Então veja, só lembra aí para a galera que está assistindo, que está chegando, qual a indicação? Ó, esse paciente aqui eu vou entubar acordado. Esse é mais seguro de eu entubar acordado. Relembra aí para a galera que está entrando agora. O que eu recomendo? Score Heaven, o UpToDate recomenda Score Lemon, certo? Tem um Lemon e o Heaven. Eu recomendo o Heaven, o UpToDate e o Lemon. Pontuou mais de 2 pontos ou de forma isolada, limitação na mobilidade do pescoço, abertura de boca limitada ou radioterapia prévia em pescoço, eu já considero ver difícil, tá certo? Se ele não tiver colaborativo, ketamina 0,5. Aí ele vai ficar entregue a você. Leva a cabeceira, máscara facial, deixa ele respirando espontaneamente. Se for obeso, você papa 5 a 10 centímetros de água, porque ele fica mais confortável. Depois, vou fazer o quê? Bota o cateto nasinho, liga cateto nasal, ligo 10 litros por minuto. A evidência é baixa, mais fácil. Não puxa nada não. Aí você faz a analgesia. Isso aqui você faz em menos de 5 minutos. É muito rápido para você fazer isso. Não precisa de Luvisté, não precisa de capote, não. É bem rapidinho, álcool, e foi lá e fez, tá certo? Você entuba esse paciente tranquilo. Max, só tem essa forma? Não. Se você tiver um pouquinho de experiência no uso de opioides e souber titular, você pode fazer essa analgesia da glote e infraglote só com um opioide. Então você faz ali só um pouquinho de fentanil, tipo 1 a 1,5 microgramas por quilo no paciente rígido. Se for idoso, vai 0,5 a 1 miligrama por quilo, 1,5 ml de fentanil, e dá um tempinho ali em torno de 3 minutos, você vai ter uma boa analgesia também, tá certo? Não igual a esses bloqueios, mas você consegue ter uma boa analgesia para entubar acordado. O que eu faço?
eu também faço, se eu tiver tempo, né? Porque uma das coisas é você precisa ter tempo para fazer isso. E quando é que eu considero que eu não tenho tempo? Se for um paciente com edema de vias aéreas progressivo. Aí você tem que lembrar de um choque anafilático. Nessa situação não tem como você entubar acordado. Tirando essa situação, você pode entubar acordado. Então, ou seja, a pergunta é, você tem tempo? Tenho. Ah, como é que eu considero se eu tenho tempo? Você tem que lembrar situações que se assemelham a um edema progressivo de vias aéreas. Se não for, você consegue ter tempo. Você consegue projetar, consegue estabilizar. Porque hoje o pensamento é, estabilize antes de entubar. Se você entubar um paciente sem estabilizar antes, a chance de efeitos adversos, como hipoxemia grave e hipotensão até parada cardíaca, é maior. Então, beleza. Consegui fazer isso. Aí você vai entubar o seu paciente. Aí o que eu faço também? Tem uma menor disponibilidade, mas se você trabalhar em estrutura hospitalar, existe essa medicação chamada remifentanil, que é uma medicação fantástica. O início de ação dela é em 1 minuto, melhor que um fentanil. É uma droga que você pode usar, inclusive, em intubação em sequência rápida. Você precisa saber usar, saber diluir, né? Então, eu ligo o remifentanil em 0,1 micrograma quilo minuto. Em 1 minuto já está fazendo efeito. Então, o paciente intuba, diz legal para você e não tem complicações. E ele dá uma leve sedação para esse paciente. E tem um efeito, ele ajuda no efeito taquicardia da atropina. Então, ele faz um pouquinho de bradicardia. Então, você usou a atropina que aumenta um pouquinho a frequência cardíaca, remifentanil baixo, o paciente fica liso para você intubar. Então, eu acho que se essa técnica, que é muito fácil de fazer, se popularizasse, a gente teria menos efeitos adversos, menos complicações. Beleza. Vamos lá, Marcos. Eu não entendi, não. Marcos, eu não tenho um treinamento para fazer translaríngeo nem laríngeo superior. Beleza. Faz estilo oral, faz ali 20 a 30 puffs para você ganhar segurança, tá certo? E fentanil venoso. Quanto fentanil? Pouquinho, 1,5 microgramas por quilo. 1,5 ml, no máximo ali 2 ml, devagarzinho, lento, vai sentindo seu paciente, porque se ele não tiver reserva, principalmente reserva simpática, for aquele idosozinho, possa ser que ele deprima, né, e prejudique, né? Então, isso é suficiente, tá certo? Beleza, quer tirar alguma dúvida? Acho que eu já falei um bocado aí. E aí, galerinha, liberei aqui para as dúvidas. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando? Quem está vivo aí, levanta a mão. Ó, esqueci de falar. Cadê a caneta de vocês? Caneta e papel na mão. Deixa eu pegar outra caneta que a galera gostou dessa aqui, ó. A galera gosta de caneta cheia. Gente, caneta e papel na mão, que isso aqui é para a vida de vocês, para o plantão. Já dá para começar a usar amanhã, tá? E não deixem de seguir aí, Dr. Max. Quem é da audiência do Dr. Max, não deixe de me seguir também. Vamos junto. E pega esse aviãozinho, compartilha com outro colega médico para aprender sobre isso também. Cadê vocês? Dúvidas? Quem aí já quer entubar o paciente acordado? Fala aí para nós. O Wanderson disse que está acompanhando. Por enquanto, só o Wanderson está vivo, minha gente. Vamos? Vamos? Cadê? Quem está por aí? Se você quiser contar algum caso, ou discutir algum caso que você já presenciou, Raíra, também a gente pode tentar aqui compartilhar. Boa. Eu queria comentar mesmo alguns pontos que você falou. Por exemplo, eu já acho que teve aqui uma dúvida. Wanderson, estou apaixonado pelas informações. O Franklin. Fiz uma endoscopia, a analgesia foi 4 puffs. Como é que foi essa endoscopia? Tudo bem, usar o midazolam como hipnótico, não senti dor alguma. Muito bem, hein, Franklin? Fiz endoscopia, 4 pulsos, não sentiu dor, ou seja, a anestesia com lidocaína serve e é muito boa. Não foi intubação, porque a intubação traqueal dói bem mais do que a endoscopia. E ele fez um pouquinho de midazolam. Se você fizer ali numa dose entre 0,2 a 0,5 miligramas por quilo de midazolam, tipo assim, no paciente com 70 quilos, fez ali 2, 3 miligramas, esse paciente não vai deprimir se ele tiver reserva, né? Tem que ver idosos, pacientes com hipotensos, chocados, certo? Se ele tem uma reservazinha um pouquinho menor. Mas se você fizer, ele também vai ficar mais confortável. Eu não recomendo, principalmente médicos recém-formados, e é uma via difícil, fazer drogas com potencial depressor, como o Propofol, midazolam, né, tomidato. Eu recomendo fazer a ketamina mesmo. Ketamina ou Precedex, ou até associação dos dois. Mas eu acredito que quando você mistura as duas, você já precisa de um pouquinho mais de experiência, de entender como vai se comportar esse paciente, porque não é isento de efeitos colaterais, principalmente o Precedex. O Precedex ele pode dar hipotensão grave, pode dar bradicardia se você não souber utilizar. Então, John Sacks, Rayman,
discuti com ele no Twitter, tem até uma discussãozinha que eu fiz recente. Ele sabe fazer ketamina. Faço ketamina, estabilizo e entubo acordado. Boa, vi aqui que o Xavier deu boa noite, Jorge, Yadira, aluna minha da mentoria, Dani da mentoria também. A Dani perguntou qual a melhor posição para essa intubação acordado. A Adriele falou que está anotando tudo aqui. O Antônio disse que a explicação está perfeita. A galera não estava interagindo porque eu tinha tirado, né? Os comentários. Carmen dando boa noite. Boa, e aí, qual a melhor posição para intubar acordado? A melhor posição para intubar acordado é a mesma que é a melhor intubação para todos os outros pacientes, certo? Vamos lá. Criança pequena, recém-nascida, ela tem uma região occipital muito proeminente. Então, você bota o conchinho na região interescapular. E botam rodilha na região occipital, tá certo? Se você botar na internet, vai ter vídeos também, e nas aulas a gente mostra. Se for uma criança maiorzinha, onde a cabeça proporcionalmente ao corpo, ela já fica com uma proporção semelhante aos adultos, coxinha na região occipital. Quanto? Externando para os adultos, em torno de 5 até no máximo 15 centímetros. O importante é que o meato acústico ele fica a nível do externo, tipo aquela posição de lagartixa, assim, né? Com o meato ao nível do externo. Eu nunca tinha escutado posição de lagartixa. Eu escuto muito a sniff position, né? A olfativa, olfatória, sei lá. Exato. É um pouquinho para frente. Cheirando uma flor. Pois é. Se você alinha os 3 eixos, né? Eixo oral, faríngeo e o traqueal. Essa é uma posição ótima, tá certo? Se você consegue com o conchinho colocando na região occipital até no máximo 15 centímetros. O importante é que você não promova a flexão da cabeça. Você deixe a cabeça bem proeminente em relação ao corpo. Essas são as melhores posições, tá certo? Independente se você vai utilizar a intubação acordada ou a intubação com o paciente sedado. A cabeceira elevada não ajuda e não facilita a visualização das vieiras. Na verdade, ela ajuda na pré-oxigenação, principalmente em pacientes obesos. O que a gente tem de evidência é que em pacientes superobesos que ficam com um cefaloaclive em torno de 20 a 30 graus, você diminui a influência da compressão abdominal no tórax, você melhora a complacência, você aumenta o volume residual funcional, esse é um conceito fisiológico, né? E você aumenta o tempo de apneia. Então, a posição do cefaloaclive é para melhorar a pré-oxigenação em pacientes obesos. Tá bom? Aí as pessoas estão externando esse posicionamento para as outras situações, achando que isso poderia aumentar também o tempo de apneia nas outras situações. Mas isso não é validado, desconheço qualquer trabalho científico que mostre isso em outras situações. Em pacientes obesos, sim. Boa. Bom, falando um pouquinho agora, que eu fui para os comentários aqui, né? Um pouquinho de alguns pontos que você trouxe, que eu fui pensando e vou comentar um pouco. Eu gosto muito de falar para os meus alunos, para a audiência, que todo procedimento, ele depende da adequada preparação. O sucesso do procedimento depende da sua preparação, né? Então, imagine, você vai intubar o paciente, você não posicionou o paciente, não aspirou todas as drogas, o aspirador ali não está no ponto, né? Aí, de repente, você descobre uma via aérea difícil porque você não avaliou na preparação que podia ter via aérea difícil ou porque a avaliação foi negativa, mas na hora você descobriu. E aí você não deixou um kit, sei lá, de via aérea difícil pronto, se já era previsto, né? Enfim. Então, se a gente não se prepara, a gente tende a se embananar mais no procedimento. Gostei que você falou também de paciente instável, né? Tem muita dúvida, angústia em relação a isso. Meu paciente está hipotenso, não sei o quê, e agora eu vou entubar, ele vai parar. Vai mesmo, você tem que estabilizar seu paciente, né? Então, seu paciente está hipovolêmico, você vai fazer soro ali, vai entrar na hora. O meu paciente choque cardiogênico, eu vou estar com dobuta, com nora. Eu tenho que estabilizar ele. E a dose das medicações tem que ser bem avaliadas individualizadas, né? A gente tem muito norte ali do, sei lá, 0,3 miligrama quilo de atomidato. Mas aí é cada caso, o paciente está chocado, se está rebaixado, se ele está em choque. Então a gente vai individualizando, né? Para não pesar essa mão, porque senão os efeitos adversos vêm. A monitorização tem que ser bem realizada. Você pode já deixar ali por exemplo, o manguito, para ele aferir a pressão ali de 2 em 2 minutos. Eu boto umas coisas assim, 3 em 3, porque se você esquece, mas ele está ali aferindo, você lembra de olhar. E no pós-intubação você vê se o paciente fez hipotensão ou não, que aí você tem que entrar com as medidas, otimizar na hora, alguma coisa assim. Então, a preparação, o posicionamento é muito importante. Se a gente não faz isso, a gente está jogando contra a gente, né? Porque, poxa, era para ser um procedimento liso e eu aumentei a dificuldade do procedimento, né? Então, a preparação é muito importante. Outra questão é quando
eu acho que teve alguma coisa que você falou que eu lembrei disso. Quando te chamam para uma intercorrência, né? Doutor, o paciente está gaspando, tem que entubar. Aí você vai naquela adrenalina, aquela loucura. Ai, meu Deus, vai me dar um tubo. Não preparou nada. Então, quando vem uma situação de urgência, emergência, gente, respira e gasta 2, 3 segundinhos. Aí você vai organizar seu pensamento. Então, a única coisa, eu estava comentando isso com um colega de plantão hoje, a única coisa que você não vai pensar antes é se o paciente parou para você começar uma compressão. Aí você começa a compressão, você vai respirar e pensar e organizar seu pensamento para ver, pô, mas parou por quê? Qual é a provável causa? O que, que eu vou fazer? Mas a única coisa que você não tem que pensar antes, parou, confirmou que é parada, vai começar a compressão. Aí você vai começar a pensar, alguém vai assumir, você vai assumir a liderança. Mas qualquer outro procedimento, acho que vai ter que entubar. Diz o quê? Respira, gasta 2 segundinhos, 3, aí você toma realmente o controle da situação e aí você vai fazer muito melhor. Por exemplo, vou citar um exemplo, eu já até citei esse exemplo numa outra live. Estava na UTI, tinha um paciente que tinha muito tempo de tubo, a gente indicou tráqueo, e aí o paciente veio fazer a traqueostomia. E o pessoal veio fazer a tráqueo. Aí a gente fica lá do lado e tudo que se precisar, né? E aí eles foram acessar qual que é a posição para tráqueo. Coloca o coxinha aqui, que tem que expor, né? Tem que expor a região cervical. Então, fica exposto mesmo a região cervical. E aí na hora eles pedem, né? Tira o tubo, que agora eu vou entrar. Aí tirou o tubo, só que eles não entraram. Não conseguiram entrar, era um atraco difícil. Aí eles falaram, tem que entubar, tem que entubar. Aí eu fui naquele ímpeto, opa, peraí. Aí eu respirei e pensei um pouquinho. Ó a posição. Eu vou entubar nunca desse jeito. Eu vou entubar, então peraí, que eu vou posicionar para o meu procedimento. Aqui está posicionado para o seu, eu não posso só pular atrás e fazer. Entendeu? Então, calma, deixa eu posicionar, colocar o meu coxinho no lugar certo e agora eu consigo entumar. Então, é muito isso, né? A gente tende aí na adrenalina, calma, respira, entendi a situação, agora eu vou. Isso ajuda muito a gente a organizar o que está acontecendo, né? Ajuda. Não é incomum a gente ser chamado, até emergencistas ou médicos anestesistas, para uma viária de resgate, ou seja, uma intubação difícil, né? Seja na enfermaria ou em outros locais. E das vezes que eu fui chamado, eu posso citar algumas situações que são mais comuns do que as outras. Primeiro, chama o anestesista porque o paciente não está sedando. Não sei se você já foi chamado para isso. Mas quando você chega lá, o paciente está em completa hipnose e já fez uma dose boa de opioide. Então, ou seja, ele está sem dor e está dormindo. Mas o paciente ele está se mexendo. Está se mexendo porque ele não está bloqueado. Então, as pessoas têm que entender que sedação não é igual a imobilidade. Você tem que entender a ação de todos dos três. Não existe kit intubação. A gente bate muito isso. Não existe kit intubação. Você não tem que fazer tudo para todo mundo. Se o paciente já está sem consciência, você não precisa fazer hipnose, ele está sem consciência. Se o paciente já está imóvel, você não precisa ser bloqueador, porque ele já está sem imobilidade. Agora, uma coisa que sempre tem que ter é a analgesia. Essa é obrigatória, independente da situação, tá? Exceto na medicina, nem sempre, né? Numa parada cardíaca, né? Numa parada cardiorrespiratória, você não vai fazer nada, né? Às vezes a pessoa fica tão condicionada a fazer o kit de intubação que pensa, na parada eu vou fazer. Não vai precisar por condições óbvias, né? Por motivos óbvios. Então, essa é a parte da sedação. E a segunda, que é uma das mais comuns, é a falta do posicionamento adequado. Então, como eu trabalho com educação, muitas vezes eu chego e o paciente não está bem posicionado. O que eu faço? Se o paciente estiver ventilando, pragenando, eu faço o posicionamento, boto o coxinha, ajusto, dou o laringo para o colega intubar, que até mesmo se usa ali, está difícil, e quando ele faz a laringoscopia está perfeito, ele fica ali ganhando confiança, você consegue mostrar para ele que, na verdade, o problema foi o posicionamento. Então, esses dois, quando não é uma viária de resgate, são duas situações importantes. Outra coisa, Aida, que eu bato também na tecla, é a videolaringoscopia. Eu pergunto a você, quando você está jogando um jogo, você começa pela fase mais fácil ou pela fase mais difícil? Todo mundo começa pela mais fácil. E o videolaringo já se mostrou que para o aprendizado de intubação, ele é mais fácil de aprender. A curva de aprendizado é mais fácil. Você deixa o manejo de viera em equipe, você torna o manejo da viera em equipe, porque todo mundo está vendo aquela telinha e está vendo o que está acontecendo. E você consegue ensinar, eu como médico assistente no hospital universitário, a gente consegue mostrar aqui só. Passo tudo por aqui, você consegue ensinar. Como é que eu ensino? Eu não consigo entender como é que as pessoas ensinam a intubar um paciente com laringo convencional.
você tem que prensar, empurrar com a cabeça, ó, bote por aqui, por isso que as pessoas não aprendem. Então, eu defendo a videolaringoscopia de forma universal para todos os pacientes. Por condições financeiras, ainda não é possível, mas eu acho que em breve o laringo convencional vai ser descartado, como foi a punção de acesso venoso central sem ultrassom. Eu acho que assim, é uma má prática médica fazer uma punção venosa central sem ultrassom. Mas o pior é que assim, tem tanta gente que insiste nisso. Ah, não, mas eu entubo sem o coxinho. Pois você está fazendo errado. Você tem que ter o posicionamento. Ah, não, mas não, eu passo central sem ultrassom. Gente, você pode enxergar o que você está fazendo. Diminui chance de erro, chance de lesão para o paciente. Tipo assim, não se importar mesmo. Você quer provar o quê para quem, né? Você quer provar que consegue entubar. Não é esse o objetivo. Provar que você é bom? Será que se fosse sua mãe, você ia estar querendo que alguém provasse que é bom e aumentasse o risco do procedimento, né? Então, o que a gente tem que fazer, qual é o meu objetivo? É salvar aquela vida, garantir aquela via aérea, pegar aquele central o mais rápido possível, o mais seguro possível. Então, assim, use todas as ferramentas, né? Não tem por que não usar. Aqui não é uma competição de, eu consigo ou não, né? Então, é um absurdo. Eu lembro que, assim, quando eu comecei a entubar, eu entubava sem o fio guia, sei lá, me ensinaram sem o fio guia e que era para fazer o fio guia só se não conseguisse na primeira, eu entubo sem fio guia. Eu sou entubador, né? Entubo sem fio guia. Isso, hoje eu vejo que é uma grande besteira, porque assim, cara, você tem que aumentar as chances de que dê certo na primeira tentativa, porque é menos risco de lesão para o paciente, você já vai garantir essa via aérea, ele não vai ficar hipoxêmico, o bradicardia vai parar por causa de uma hipoxemia. Então, assim, não faz sentido nenhum, né? Você quer provar o quê para quem? Não tem que provar nada para ninguém, você tem que garantir a via aérea do seu paciente, é isso que você tem que fazer. Eu uso o vídeo laringe em 100% dos pacientes e em 100% eu uso fio guia, 100%. Porque o vídeo laringe, ele tem uma lâmina um pouco mais angular do que o laringe convencional. Então, termina aqui no tubo, muitas vezes você não consegue levar para onde você quer. Então, eu uso em 100% das vezes fio guia, até os colegas, fio guia, já deixei de usar há muito tempo. Mas vai ter hora que ele vai precisar, né? E se você fizer o uso correto, você não aumenta a chance de lesões traqueais. Você tem que saber, tirar o fio guia, né? E é um ótimo visto, assim como o bush. E uma das sugestões, eu acho que até uma boa prática, na realização, vocês que trabalham em terapia intensiva, eu também faço essa anestesia para traqueostomia, na realização da traqueostomia, como também na troca de tubos, certo? Você tem lá um capo e furou do tubo, você quer trocar o tubo por um tubo de maior diâmetro, você pode fazer a retirada, ou no caso da traqueostomia, ou a troca do tubo, com a videolaringoscopia. Então, antes de tirar um tubo, está lá o campozinho, você passa o videolaringoscópio ou o laringoscópio convencional. Depois você tem certeza, estou vendo, tá ok. Você puxa, vai puxando e o colega vai botando a cânula de traqueostomia. Se ele não conseguir, você já está vendo. Então, você pede o tubo, você consegue trocar, você já está pronto. Como na troca ou também no reposicionamento do tubo. O tubo está seletivo, está muito introduzido, vou recuar. Faz a laringoscopia e vai puxando o tubo sobre a assistência. Sobre a gente vai aprendendo com os erros, né? São parênteses. Tipo, essa é a minha traca. Pô, se eu já tivesse lá outra, teve um paciente que a gente foi tirar um pouquinho o tubo e aí, que estava seletivo, e aí saiu. Eu tive que relaringoscopar e reintubar o paciente. Agora, não, depois deixa eu laringoscopar, puxa aí. Tudo com o mais excesso de zelo possível, porque, tipo, aprendi no erro, né? Mas quem tá vendo aqui, gente, já não espera errar, já aprende mesmo. Já fica vendo o que está sendo feito, né? Se eu não consigo ver, é porque possivelmente o posicionamento não está adequado ou está sendo muito perigoso retirar esse tubo, né? Então, eu acho que uma ótima prática, uma boa prática que você possa fazer. E se for trocar o tubo, troca o tubo com bugie. Com bugie, né? Você passou o bugie, troca o tubo sob visualização de laringoscopia. Boa. Tem mais uma coisa que eu lembrei quando você falou sobre ser chamado para fazer algum procedimento que não deu certo, né? O colega tá ali, aperreado, aí Raíra, vem aqui, me ajuda. Intubação, marca passo, já algumas vezes aí. E aí a primeira coisa que você faz é reavaliar, né, ali. Muitas vezes é o posicionamento que não está adequado, e aí por isso a pessoa não conseguiu fazer o procedimento. Então, gente, se você já tem aí um pouco mais de experiência, é chamado para ajudar o colega aí em algum procedimento, a primeira coisa, você tem que fazer alguma coisa diferente do que ele está fazendo, senão o resultado tende a ser o mesmo, né? A não ser que ele seja muito inexperiente e assim, a sua experiência seja a diferença ali. Mas sempre reveja o posicionamento, eu já olho assim, o paciente está estável, está tudo bem, agora o posicionamento.
Ó, posso assumir aqui? Pode, aí vai lá e faz o procedimento e tudo mais. Não. Mas é assumir o controle, né, da É. situação. E se o serviço que você trabalha permitir, se você tiver outro colega de plantão, chama o colega para entubar, não custa nada. Duas mentes pensando, duas pessoas com experiências diferentes, isso pode ajudar e evitar efeitos diversos. Né? Eu acredito muito que o ótimo profissional, o bom profissional, é aquele que sabe tudo. Porque, na verdade, eu tenho muito medo daquele colega que acha que sabe tudo. Né? Possivelmente ninguém sabe tudo e ninguém é bom em tudo, né? Então você sempre tem que pedir ajuda, tem que ligar para o colega, perguntar, aquele que tem mais experiência em determinada procedimento, determinada conduta, determinada situação. Então, um bom profissional é aquele que entende as suas limitações e pede ajuda. Esse eu confio mais, porque ele vai chegar para você, não, aqui eu não tenho segurança, eu vou pedir ajuda de tal colega e assim vai. Sim. Exatamente. Tem alguém ali que oferece ajuda, fica aí. Assim, sei lá quantas intubações eu já fiz na vida, né? Mas, colega, tu vai intubar, vou ficar aqui do lado, eu fico. Vai que eu preciso. Fica aí. Aí eu intubei, ó, obrigada por ter ficado aqui, né? Obrigado, Sempre é bom. perfeito. Eu não dispenso ajuda, não. Isso, Eu lembro você falando esse é sobre. um trabalho em equipe que a gente vê em serviços de anestesia que deveria ser exportado para situações de urgência, de emergência e de terapia intensiva. A gente notou uma velha difícil, já chama um amigo, uma coisa assim natural. Às vezes o colega já se oferece, chega, ó, tá precisando de ajuda, já chega lá. Claro que existem os colegas que gostam lá de trabalhar sozinho, de forma errada até, mas acho que no ambiente que eu trabalho, as pessoas são solícitas e sempre pedem ajuda. É uma coisa, você sente trabalhando aqui, você se sente mais confiante com isso e aprende. Porque a intubação é um processo muito solitário. É você e a via aérea do paciente, o seu jeitinho de passar o tubo. E quando você tem um colega do outro e você compartilha experiência, você melhora a sua técnica. E não adianta. Incidência de via aérea difícil é uma incidência, é um fato. Vai acontecer em algum momento da sua vida. Por mais que eu sou intubador geral da época, eu intubo todo mundo, nunca deixei de intubar nenhum paciente. Em um momento da sua Vai vida, acontecer. É você vai porque você não acontecer. entubou o suficiente ainda. Porque vai acontecer de você passar perrengue, sim. Vai acontecer. Você falando sobre se formar, né? Quando eu comecei minha faculdade, no segundo ano, começo do segundo ano, eu já comecei a acompanhar meu tio, meu primo anestésio. E aprendi muito a entubar com ele e meu tio, que era emergencista, cardiologista. Porque eu via que o interno que estava se formando, ele não tinha segurança. Eu pensei, eu quero vivenciar. Aí eu coloquei uma listinha para mim. Eu quero ter, sei lá, ter feito 30 centrais, 100 tubos. E aí eu me formei, eu não cheguei no 100 tubos, não cheguei próximo, e eu achava que eu sabia tudo, sabia? Mas eu fiz 100 tubos. Gente, existem vias aéreas e vias aéreas. Tem vias aéreas muito complicadas, que você vai precisar de buge, vai precisar talvez chegar até no acrico, que tem via aérea, porque existem as vias aéreas difíceis, existe via aérea que é impossível, inclusive. Então, tem que ter a humildade. Sempre que eu vejo alguém que vai fazer um procedimento, principalmente intubação, eu fico ali do ladinho para ver se deu certo, para ver se eu preciso oferecer ajuda. Quando eu vou fazer, se alguém fala, Raíra, quer que eu fique aqui? Eu fico. Sempre é bom, fica aí, porque vai aqui, né? Então, gente, a gente não está aqui para provar que é o melhor. Ninguém é 100%, ninguém é infalível, não existe a pessoa infalível. Então, se tiver alguém para ajudar, aceite. E olha só o que o Dr. Max falou, inclusive. Eu entubo meus pacientes com vídeo laringo. Então, assim, gente, o anestésio, 10 anos de ensinando, tantos anos de experiência, o profissional da via aérea, ele entuba com o vídeo laringo, porque ele sabe que é melhor para o paciente dele. Então, quem somos nós para querer entubar sozinho, com o laringo piscando, sem fio guia? Não, né, gente? Vamos baixar a bola e vamos aumentar a chance do procedimento dar certo. Não, eu acho engraçado assim, você vai entubar, aí, claro que é brincadeira, você fala, até técnica, com esse vídeo é muito fácil. Mas tem que ser fácil mesmo, né? Não é para ser difícil. A dificuldade não é inerente ao procedimento, você tem que deixar o procedimento fácil. Então, o custo de um videolaringoscópio é um videolaringoscópio bom aqui no Brasil, considera em torno de 15 a 20 mil reais, e é um produto É um bom durável. investimento. Não é tão caro, não. Achei que um bom ia ser mais caro, hein? Não, existe um top, que é o da Stores, que é 100 mil reais, mas você tem outros que se assemelham aos diâmetros, os tamanhos, meio que imita o da Stores, né?
que custa em torno de 20 mil reais, que são muito bons, tá certo? E um dos grandes adventos atuais. Opa, acho que deu uma travadinha. Voltou? Voltou? É a lâmina hiperangulada, chamada B-Blade, né? B-Blade. É uma lâmina bem assim, né? Então, para aquelas Opa, laringes travou um analisadas pouquinho. tipo assim, aquelas. Voltou? Vê isso melhor. Voltou. Pronto. E é para que, assim, aquelas vias aéreas que anteriormente eram impossíveis, hoje a gente já consegue entubar com a lâmina hiperangulada. Então a gente tem muitos artifícios. Além, aqui a gente nem falou de maçolaringe, né? A gente tem muitas maçolaringes sofisticadas, modernas, de terceira, quarta geração. Eu fui, ano passado, há 3 meses, eu fui para o congresso da DAS, o encontro anual da DAS, e assim, é vídeo laringe para todo mundo, via difícil intubação acordado e muita fibroscopia. Essa é a tendência, tá certo? A gente tem um dispositivo novo chamado FlexCare, que é um tubo descartável, que ele já vem com a fibra óptica e um dispositivo de fazer up e down. Então, o próprio tubo, hoje em dia, a tendência é que o próprio tubo já seja um fibroscópio, né? Já tem o seu fibroscópio associado. Ele é um pouco mais caro, é descartável, mas se você comparar o custo dele a um custo de um fibroscópio óptico, que é em torno, sei lá, de 18 mil dólares, 15 mil dólares, dá 100 mil reais, ele é uma ótima alternativa, em torno de 20 dólares, ou seja, 100 reais. Então, são tubos para ver edifícios que são bastante interessantes. Tem muito bom, exatamente, chamado FlexCare. Então, você faz o up-down no próprio tubo. Então, você faz a videolaringoscopia e hoje a tendência é fazer a terapia, a abordagem combinada. Videolaringoscópio com fibroscopia. O videolaringoscópio para você posicionar o seu fibroscópio e o fibroscópio para você ver a via aérea e entubar. Então, é aquele negócio, duplamente guiado, eu acredito que traz mais segurança. Com certeza. Boa. Legal. E aí, galerinha, dúvidas, comentários, angústias, deixem aqui nos comentários para a gente ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A Adriele falando aqui, nem com a ajuda mediúnica, Adriele? Como é que é? Perfeito conselho de ser humilde. Verdade, aprendi que devemos pedir ajuda e oferecer ajuda sempre. Com certeza, é melhor trabalhar assim. Graças a Deus, onde eu trabalho é assim, uma mão lava a outra, um ajuda o outro. Até porque nosso objetivo, né, é o paciente ficar bem, recuperar e tudo mais. Galerinha, segue a gente aqui no Insta, se inscrevam na imersão, que vai começar na próxima semana, e vão se inscrever nos cursos do Dr. Max também. Dianete, melhor usar o fio guia ou o buge? Dianete, são indicações diferentes, né? O fio guia e buge, Dianete, são indicações diferentes, né? O buge você vai usar quando o paciente tem um Cormac 2B, 3A, ali é quando a epiglota, você consegue ver a epiglota e a epiglota está caída na sua frente. Então, essa é a indicação do buge, né? Quando você não consegue ver a glota, você não consegue ver as cordas vocais, você passa o bugezinho lá por debaixo. E o fio guia, ele é um dispositivo auxiliar para qualquer intubação, independente da via aérea, né? Você tenta direcionar e deixar um formato, um taco de golfe, um taco de hóquei, né? Para que você consiga direcionar o tubo para a glote. Lembrando que se você não estiver vendo a glote, você não deve introduzir o tubo, né? Então, por isso que são dispositivos diferentes. Então, sempre usa o fio guia e se você tiver um Cormac 2 ou 3, a epiglote caída na sua frente, você tira o fio guia, passa o buge e depois introduz o tubo. Exatamente. O Raul falou aqui, pedir ajuda ao colega é mais importante que deixar morrer o paciente, com certeza. E assim, a gente aprende, né? Aprende com o colega, às vezes uma coisa que você não estava pensando, ele traz ali uma visão, às vezes você está tão ali focado dentro daquele problema, daquela confusão, vem alguém de fora, isso aqui, opa, e resolve, sabe? Lidiane, nome do doutor Max, segue ele aí. Ana, meu Deus, que sabedoria. Acabei de me formar em técnico, mas adoro todos os conhecimentos. Janete, obrigada. Gente, é isso aí. Acho que foi tudo, né? Tem mais alguma coisa aí? Palavras finais?
Raíra, obrigado aí pelo convite. Eu não costumo fazer live, na verdade eu até gosto quando me chamam, porque termina que a gente fica ali sempre obrigado a fazer, né? E tentar passar um pouquinho mais aqui ao vivo. Adorei, você é uma simpatia e parabéns aí pelo crescimento. Espero que seu curso ajude cada vez mais pessoas. Ai, muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada por aceitar esse convite. Obrigada mesmo por compartilhar seu tempo aí, seu conhecimento. Eu aprendi bastante. Já quero fazer intubação acordada. E é isso aí. Parabéns pelo seu trabalho demais, porque esse é um tema crítico, né? A via aérea, a sedação, e assim, se não a pessoa não souber como fazer, o paciente pode evoluir mal. Então, assim, super parabéns pelo seu trabalho. Continue, espero que você cresça muito também. E vamos lá, vamos levar esse conhecimento que salva vidas para todo mundo que quiser, né? Valeu, Raíra. Tchau, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí. Até a próxima. Obrigada, tchau, gente. Ó, Max Alves, underline anestesista, né? Estão perguntando aqui. Ó, é aqui em cima, ó, gente. Tem aqui, ó, doutora Raíra Pureza, aí tem Max, pra mim tá aparecendo assim. Tá. Max Alves, underline anestesista. Segue lá também. Beleza? Gente, obrigada pela presença. Obrigada mais uma vez, Max. Boa noite e até a próxima. Até a próxima.